pessoal, Primavera Saúde está no ar e no tema de hoje é sobre uma doença que normalmente pega as pessoas desprevenidas, a apendicite. O nosso convidado é o Dr. Christian. Doutor, seja muito bem-vindo à Primavera Saúde. Eu que agradeço, é uma ótima oportunidade de estar aqui de novo e poder passar para a população e, em geral, desmistificar um pouco sobre a apendicite aguda, que é uma doença bastante comum e que tem tratamento, tem cura e que, se for feito o diagnóstico no tempo correto, costuma ser um tratamento bem tranquilo. Primeiro, para a gente começar esse bate-papo, tem muita coisa para falar, né? É um assunto que envolve muito conteúdo. Mas, para começar, queria que o senhor definisse, né? O que é apendicite? A apendicite é a inflamação aguda do apêndice. Para saber o que é, tem que saber o que é o apêndice, né? O apêndice, do intestino até o ânus, né? Da boca até o ânus, imagine como se fosse um cano só. Por ali vai passar todo o alimento que a gente ingerir. O apêndice é como se fosse um saquinho que está junto desse cano. Como se fosse alguma coisa grudada nele, por onde as fezes vão entrar dentro dele e voltar pelo mesmo caminho. O apêndice, ele fica junto do intestino grosso, num lugar chamado seco, que é o comecinho do intestino grosso. E as fezes entram tem só um orifício para ela entrar e pelo mesmo orifício ela tem que sair. Por alguma obstrução dessa entrada, como todo intestino, o apêndice também produz muco, e às vezes uma obstrução por um fecalito, que é uma pedrinha de cocô, ou um verme, ou mais comum ainda, por uma inflamação da própria parede do apêndice, ele obstrui. E ele começa a produzir muco e não tem como voltar para o intestino. Aí ele vai inchando, 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 e as bactérias que estão ali dentro vão proliferando, até que ele rompe e espalha aquela infecção dentro do abdômen. Falando exatamente disso, o que pode acabar levando, né, as causas? Quais são as principais causas que acabam levando ao apendicite? A apendicite, né, a causa mais comum dela são dentro da parede do apêndice, que a parede é a borda, é por onde ele se forma. Nós temos algumas coisas chamadas gânglios linfáticos. Nós temos tecido linfóide. O que é o tecido linfóide? É o nosso tecido de defesa. Da mesma maneira que a gente tem tecido linfóide no pescoço, são as famosas ínguas, né, que nós chamamos de linfonodos, no apêndice também tem células desse tipo de tecido. Como a gente, principalmente as crianças e na segunda fase da vida, a gente tem muitas infecções virais, né, esses linfonodos eles aumentam e acabam obstruindo a luz do apêndice. Não tem como evitar a gente ter infecções e nem obstruir a luz do apêndice. Sim. Isso não acontece em todas as pessoas. A gente sabe que a incidência de apendicite, que é quantos casos novos tem por ano, para a gente ter uma ideia, são 100 casos para 100 mil habitantes. Então imagina que Criciúma, por ano, mais ou menos são 200 pessoas vão ter apendicite na cidade. É um número alto, né? É um número alto. E durante a vida, a estimativa de uma pessoa normal é 7 a 8% das pessoas vão ter apendicite. Então é uma doença bastante comum, não é nada que a pessoa faça, nem as pessoas se preocupam, mas será que a gente pode mudar a dieta, alguma coisa assim, né? Não tem nada a ver. Na verdade, a apendicite é uma doença aguda, da mesma maneira, só precisa fazer o diagnóstico correto e o tratamento precoce. Agora, sempre tem uma curiosidade, né? Qual é a função exata do apêndice no organismo, né? Isso. O apêndice ele é presente em quase todos os mamíferos, né? Basicamente, até nas baleias tem apêndice. No ser humano, não se sabia muito a função dele até pouco tempo atrás. Se acreditava que ele é uma estrutura com resquício, alguma coisa evolutiva. Hoje se acredita que ele tem algumas funções que não são primordiais para a gente, que na verdade ali ficariam nossas bactérias boas guardadas. Para quando a gente tiver uma infecção importante, ela repor aquelas bactérias boas, como se fossem os lactobacilos, dentro do nosso sistema intestinal. E as pessoas que não têm o apêndice teriam uma tendência um pouquinho maior a infecções intestinais mais severas, mas isso não é significativo, tanto que a maioria das pessoas que tiram o apêndice tem quase 100% tem uma vida praticamente normal, sem nenhuma alteração. Mas a função dele embriologicamente seria isso. Em algumas espécies animais ele tem alguma função de absorção de alimentos. No ser humano, como ele é muito pequeno, ele não serve para isso. Qual a relação da imunidade com a apendicite, né? A gente sabe, existem algumas doenças inflamatórias, tipo doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais, que são bem infrequentes, que podem causar lesão no apêndice também. Mas, assim, como regra geral, a apendicite não tem nada a ver com a imunidade.
Tem uma faixa etária que se torna mais comum, às vezes, desenvolver apendicite? Isso, a apendicite é uma doença que foge dos extremos. As crianças menores que 2 anos ou os idosos dificilmente têm apendicite. Apendicite, o pico de incidência dela é na segunda década de vida, ao redor dos 12 anos. É essa idade, ali entre os 6 e 15, 16 anos, é a idade que tem mais crianças com apendicite, ou pessoas com apendicite. Por que se torna... A pessoa só descobre que realmente está com a doença depois assim já agravou a situação, normalmente já está no hospital, já foi com dor. Por que tem que chegar ao extremo normalmente para a pessoa poder desconfiar e descobrir que está com apendicite, né, doutora? Na verdade, o apêndice, né, o abdômen da gente, ele é um pouco diferente, por exemplo, do tórax, né? Porque a gente tem aqueles sintomas de tosse e a gente faz um raio-x quando é necessário e rapidamente vai identificar se é uma pneumonia ou se é algum outro tipo de doença. Sim. O abdômen, ele tem algumas fibras nervosas que fazem com que a gente não localize bem a dor. Então, no começo da apendicite, da inflamação, a dor é vaga, um mal-estar, às vezes um pouco de náusea ou vômito. Quando aquele apêndice inflama mais, ele vai se localizando e vai ficando do lado direito do abdômen e ficando uma dor mais persistente, e é isso que leva as pessoas ao hospital. Mas no começo ela parece como qualquer dor abdominal. E dor abdominal a gente tem várias durante a vida, né? É verdade. Por alimento, ou por gastroenterite. Né? Aí fica bem difícil de poder diagnosticar. E o diagnóstico ele não é tão simples, né? A gente já vai falar sobre diagnóstico, mas antes eu queria falar um pouquinho dos sintomas, né? O senhor falou que acabou sentindo desconforto, a dor na barriga, mas tem mais alguns sintomas que dá pra gente falar assim, olha, é mais parecido com apendicite? O que é mais importante para as pessoas guardarem, o mais importante é dor persistente. É normal a gente ter alguma dor ou cólica abdominal que dure pouco tempo, uma meia hora, né, que a gente tome um analgésico fraco e a pessoa melhore, né? Mas aquela dor que se torna persistente, localizada, principalmente à direita, né, que é o lugar do apêndice, ele fica na parte inferior do lado direito do abdômen. Se essa dor é persistente e localizada, mais de que 3 a 6 horas, que a gente define pelo menos 6 horas de dor para pensar em abdômen agudo, é interessante buscar o hospital. Claro que nem sempre ela vai aparecer dessa forma. O clássico da apendicite é ter dor no meio do abdômen, uma dor vaga, que com o tempo, passar das horas, vai se localizando do lado direito. Essa dor, esse tipo de migração da dor é bem característico de apendicite. Normalmente é associado a inapetência, que ela não tem vontade de comer, a vômitos, eventualmente febre. No começo não tem muita febre, mas à medida que vai passando o tempo, ou até os dias, daí vai ter bastante febre, à medida que a infecção evolui. Às vezes, em algumas crianças, né, até 15% podem ter diarreia, principalmente as crianças menores que 5 anos. Em outras crianças pode ter um pouquinho de constipação, que é a dificuldade de evacuar. Aí fica uns dias sem evacuar, normalmente é porque já está por causa do processo infeccioso. Mas praticamente só vai descobrir mesmo quando já for aparecer os sintomas, não é uma coisa que dá pra gente prevenir realmente. Não tem nada ainda que a gente conheça que possa prevenir a apendicite. Como é que é feito o diagnóstico quando a pessoa acaba chegando no hospital, então? O mais importante é ser avaliado pelo médico, que está no hospital, médico da emergência. Normalmente ele vai fazer uma história, porque o tipo de dor e a persistência da dor é o critério mais importante. O diagnóstico de apendicite ele é clínico, ou seja, é pelo exame do médico. Não existe um exame que sozinho faça o diagnóstico. Se tivesse, ia ser bem mais fácil, a gente só pedir o exame e não precisava examinar os pacientes. E, além disso, a gente associa ao exame físico, no qual aquela dor persistente tem alguns sinais bem característicos que ajudam a gente fechar o diagnóstico. Em algumas situações, a gente associa, na maioria delas, algum exame de imagem e exames laboratoriais, que eles não são tão específicos, esses exames laboratoriais, podem estar alterados em várias doenças infecciosas, e às vezes até 10% dos apendicites, o hemograma é normal. Né? Mas junto disso, mais a história, como se fosse um quebra-cabeça, e a gente fosse juntando as peças, eles ajudam a gente a ter mais convicção. Tem exames de imagem que ajudam bastante, principalmente o ultrassom, que a gente utiliza mais em criança, que ele tem uma sensibilidade de 80%, ele não é 100%, ele não vendo o apêndice não garante que não seja, mas ele ajuda bastante quando ele é positivo, e em adultos às vezes se usa a tomografia. A tomografia também é um exame bom, só que emite bastante radiação. Então a gente tem que pensar, se tudo é com critério, não dá para fazer tomografia em cada dor abdominal que a gente tiver nos pacientes. Com
certeza. A gente já continua com esse bate-papo, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342, 8505-6342, ou ainda ao vivo através do telefone 3442-2012. O tema de hoje é apendicite. Doutor, voltamos a conversar e eu queria falar agora sobre os principais fatores de risco, né? A pessoa quando descobre que está com apendicite, quais são os principais fatores que podem acabar agravando esse caso? Bom, como a gente estava falando antes do diagnóstico, né, então é importante reforçar que o diagnóstico é clínico mesmo, pelo exame do médico. É importante a pessoa tendo aquele sintoma, ou a criança, no caso, a mãe levando, uma criança que tem dor abdominal persistente, não melhora, que é uma dor mais localizada, que não é uma cólica, que a cólica ela vai e volta, e é aquela dor que não melhora, ela levar no médico. A decisão de fazer exame de imagem complementar, ele é individual para cada caso. Tem casos em que o diagnóstico está na cara e aí não precisa de um exame complementar, e outros casos em que são mais iniciais, onde os sintomas não são tão significativos, que nós vamos lançar de exames de imagem. Em alguns casos até deixar o paciente em observação, porque isso também tem bastante poder de diagnóstico, porque a dor, como a gente sabe que ela é evolutiva, e o quadro é evolutivo, às vezes uma observação de 6 horas ou até 12 horas ajuda a ter mais certeza do diagnóstico, até para poder propor um tratamento, porque o tratamento de apendicite envolve cirurgia, como todo mundo sabe, e ninguém quer operar ou ser submetido a uma cirurgia que é desnecessária. Sim. Então é importante ter bastante convicção. Tendo o diagnóstico, o paciente tendo sintoma, esse quadro persistente, é importante ele ir no médico, que é o principal fator que vai fazer de proteção, porque não tem nada que a gente possa prevenir isso. E o mais importante, que não é infrequente, né, principalmente nas crianças com menos de 5 anos, que a gente vai fazer o diagnóstico da apendicite já com ela com peritonite, que é quando a apendicite que a gente chama de complicada. Por quê? As crianças não conseguem explicar adequadamente a dor, elas podem ter diarreia, elas podem ter um quadro semelhante a gastroenterite. E aí, quando o pai tiver dúvida e ver que a criança não está melhorando, não é infrequente ela ir no hospital uma vez, o médico identificar com uma gastroenterite, retornar para casa e aí, no outro dia continuar com dor. Nesses casos, na dúvida, volta em 24 horas sempre para o hospital, se o paciente não melhora. Isso vai dar mais segurança tanto para a tua filha, e é normal que no começo da apendicite a dor é igual a gastroenterite. Então é difícil a gente E até para o médico identificar, né? Isso, até porque ele já vai se alertar mais, olha, vamos repetir os exames. E às vezes no primeiro dia não parecia uma doença e depois ela já consegue fechar o quadro para poder dar o tratamento mais adequado. Que quanto mais precoce, melhor. Quanto tempo que esse caso da apendicite acaba agravando, doutor? A gente sabe que todo mundo se preocupa, fala da apendicite, ela rompe, né? Exatamente. Na verdade, a apendicite, ela romper significa o apêndice perfurar e permitir que aquelas bactérias causem infecção dentro do abdômen. Uma infecção que pode ser tanto mais localizada do lado direito até em toda a cavidade abdominal. A gente sabe que nas primeiras 24 horas a chance de perfurar é menos que 7%. Até 48 horas varia entre 30% até 40%. Passando 3 dias, aí vai para 70% de perfuração na hora da cirurgia. Quando a gente trata isso precoce, normalmente a recuperação é bem tranquila. Aí quando tem peritonite, daí já vai ter as complicações, vai ficar mais tempo internado. Então o mais importante que a gente pode alertar a população é dor persistente, localizada, né, que é aquela que se mantém mais que 6 horas, leva no hospital, leva no médico. Às vezes, se melhorar e for para casa, ele retorna no dia seguinte se a dor persistir ou piorar. E sendo reavaliado, o diagnóstico fica tranquilo, porque vai estar dentro dessa faixa de 24, 48 horas, que é a faixa melhor para o diagnóstico da apendicite. A pessoa acabou deixando agravar, né, a situação, ficou um pouquinho mais tensa, os sintomas, eles mudam ou intensificam? Como é que fica?
Eu sempre falo para os pacientes, né, que é bem fácil de fazer o diagnóstico quando a apendicite já está complicada. Quando já está com muita dor, mal consegue caminhar, tem aquele sinal de mancar ou claudicação assim, ao caminhar, mostra onde está com a dor, a gente vê às vezes os pacientes assim. E nesses casos o diagnóstico é bem fácil. Claro que isso também traz bem mais complicações no tratamento. Então, se isso acontece, tem tratamento. A apendicite é uma doença de baixa mortalidade, ou seja, morrer de apendicite hoje em dia é muito, muito difícil. Né? Em países de primeiro mundo é menos de 0,2% das apendicites. No Brasil é também ao redor de menos que 1%. Se a gente faz tratamento com antibiótico e com cirurgia, 99,9999%. Os pacientes vão ficar curados sem nenhuma complicação mais importante. Que bom. Mas quando tem peritonite, a morbidade, que é a infecção de ferida, abscesso ou complicações intra-hospitalares, chega a 10%. Tem que ficar atento. Mas vamos atender agora uma ligação, doutor. Alô? Oi? Com quem eu falo? Boa, Nadir. Boa tarde, Nadir. Qual a sua pergunta? Boa tarde. Assim, ó, a minha neta, ela anda com dor de barriga, sempre. A minha filha levou na Unimed, o médico nem ultrassom pediu. E ela dá remédio de verme, dá tudo e não para. E o médico nem ultrassom pediu, da Unimed. E eu fui operada da apendicite, já estava vazando. Eu fui 5 vezes no hospital e o médico dizia que era intestino. Quando for operar com emergência, já estava vazando. Eu tinha febre, tudo. Eu ia no hospital e voltava, ia e voltava. E já estava vazando a apendicite, não morri por Deus. Eles mesmo disseram que eu não morri por Deus. Porque ela arrebentando, ela mata. Sim. Vamos ouvir agora o doutor. Isso. Tá. Obrigado. Nada, dona Nadir. Tá certo, dona Nadir. O que a gente recomenda nos pacientes é sempre isso, é retornar à emergência. A apendicite não é uma doença crônica. Então, se o paciente tem apendicite, ele vai ter dor no primeiro dia, no segundo dia. Em 3, 4 dias, a apendicite já está complicada, e tem muita dor, tem febre, medicamentos simples não vão resolver. Então, não vai ter dúvida o diagnóstico. Certo. A maioria dessas dores crônicas em criança e até 20% das queixas de emergência em criança são por dor abdominal. A maioria delas não é apendicite, né? Ela pode ficar tranquila. Se ela foi avaliada 5 vezes, provavelmente não é apendicite, porque é bastante tempo de evolução. A apendicite não tem história de 1 mês de evolução de apendicite. A apendicite é uma doença aguda. Né, da mesma forma que a amidalite, não tem ninguém com amidalite há 1 mês. Sim. Né? Então, como sendo uma doença aguda, ela deve voltar no médico. Às vezes, é importante, se for criança, ter um pediatra dela. Né? Toda criança merece ser o pediatra. E o pediatra vai poder orientar e vai poder investigar, porque dor abdominal em criança também é bastante comum. E pode ser várias doenças, doutor? Várias doenças, desde verminose até constipação, que hoje com nossa dieta e com o sedentarismo que a gente tem, a tendência a ter essas fezes mais endurecidas e constipação é o mais significativo. Eu digo que a segunda causa de dor abdominal provavelmente é a constipação, fora a verminose e as alergias alimentares, é a constipação. Essas dores crônicas, assim. Tá certo. Queria agradecer a participação da dona Nadir. Você que está nos assistindo também pode participar através do telefone 3442-2012. Fale ao vivo com a gente. Se preferir, pode deixar sua mensagem também com a produção, que a gente vai estar aqui esclarecendo e tirando as dúvidas. Ou ainda, você pode participar também mandando uma mensagem através do WhatsApp no número 8505-6342. Retornando, doutor, agora falando um pouquinho de questão de tratamento. Tratamento é cirúrgico, né? Como é que funciona nesse caso? O tratamento teve bastante evolução nos últimos 20 anos, principalmente com o advento da videocirurgia. A videocirurgia é a cirurgia de apendicectomia. O que é feito na cirurgia? Sempre cirurgia de apendicite. É retirado o apêndice, ele não é fundamental. É lavado a cavidade abdominal, né, para tirar essas bactérias, essas secreções. Isso antigamente era feito por cirurgia aberta, com corte, né, maior, e hoje é feito com técnica que a gente chama de minimamente invasiva. São furos, né, ou incisões de menos de 1 centímetro, no qual a gente coloca uma câmera e com esses materiais mais delicados faz uma cirurgia que dói menos, e hoje a literatura demonstra que ela traz uma recuperação mais rápida para ir para casa, diminui a dor pós-operatória e esteticamente fica mais interessante. Não quer dizer que ela é a mesma cirurgia, feita de uma maneira um pouco melhor,
mas tem complicações de infecção e tudo mais. Hoje a gente pode fazer essa cirurgia com 3 furinhos de meio centímetro, às vezes até só pelo umbigo. Em alguns casos, quando a apendicite é inicial, que é o que a gente, nossa equipe normalmente faz e outras equipes também. As duas têm um resultado ótimo, quando é a apendicite inicial. E quando não é, com a videocirurgia a gente consegue lavar mais o abdômen, porque a gente consegue com a câmera olhar dentro de todo o abdômen, enquanto na cirurgia aberta teria que fazer um corte muito grande para isso. Existe até alguma discussão hoje que começou em 2011, com um trabalho que foi apresentado numa revista bem famosa de medicina chamada Lancet, que estava relacionado ao tratamento não operatório da apendicite, só com antibiótico. Olha só. Então, em algumas apendicites iniciais, naquelas que não tem esse fecalito, que é aquela pedrinha de cocô que aparece em 10% das pessoas, e que não tem pus, e que estão só um aumento do apêndice que aparece na tomografia ou no ultrassom, bem inicial, com segurança, pode-se usar tratamento só com antibiótico, normalmente com antibiótico internado 1 dia ou 2 e depois oral. Já está fazendo esse tipo de tratamento? Essa opção ela existe, contudo existe bastante controvérsia porque a gente sabe que 1/3 desses pacientes, em criança até quase metade, vai ter que ser operado no primeiro ano depois do diagnóstico. Nós temos uma experiência bem recente, quem viu na TV, aquele tenista chamado Nadal, que ele tinha apendicite antes de um torneio, ele tomou antibiótico, ele jogou o torneio, perdeu, infelizmente, mas de qualquer modo ele acabou se operando depois porque ele não queria correr o risco de voltar a ter o quadro. Na verdade, só retarda? Só vai retardar. Em alguns, até 60% dos casos, ele vai resolver a apendicite, a pessoa não vai ter mais nada, pelo menos o que a gente sabe nos primeiros anos, mas ainda não é o melhor tratamento. O melhor tratamento e o padrão ouro ainda é a cirurgia. Em termos de risco, ninguém quer ficar com uma possibilidade de ter alguma doença, se já teve, ainda é o melhor tratamento. Mas as pessoas vão ler que isso existe, volta e meia sai na mídia leiga, assim, mas ainda não é considerado o melhor tratamento, é só uma opção para casos bem selecionados. Muito bem. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estamos de volta e você pode participar com a gente ao vivo através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. O tema de hoje é apendicite. Doutora, a gente saiu falando de cirurgia, né, de como é realizada a cirurgia, e eu queria saber da recuperação, que às vezes é tão temida pelos pacientes, né? Isso. Nós sabemos que a infecção com a apendicite inicial, né, quando essa que não tem a perfuração, a chance de infecção pós-operatória é menor que 2%. Hoje, com a cirurgia por vídeo, muitos pacientes têm alta no dia seguinte da cirurgia. Às vezes, em alguns casos, muito, mas não tão comuns, até no mesmo dia, depende da própria recuperação. Antigamente, os pacientes ficavam muito tempo sem comer, depois iniciavam com dieta líquida. Hoje, eles já saem da cirurgia, se não tem peritonite, que é esse quadro de infecção mais grave, já conseguem comer no mesmo dia. Então, normalmente, se a apendicite é inicial, como a gente fala, ele só toma antibiótico 24 horas e está resolvido. A recuperação em casa com a cirurgia videolaparoscópica, que é o que a gente mais tenta aplicar para todos os pacientes, né? Às vezes não é possível. A cirurgia aberta tem o seu papel, a diferença, ela faz a mesma coisa também. E esses pacientes, normalmente as crianças ficam uma semana de atestado em casa, né, se recuperando, e depois voltam para a escola normalmente. Quando a cirurgia é por vídeo, as atividades físicas em 2 semanas já são normais, assim. E quando já tem peritonite, já complica um pouco mais. Tem que ficar mais tempo internado. Às vezes o tempo de antibiótico varia de 5 até 10 dias. Nesse período, muitas vezes 3 ou 4 dias internados. Depois eles podem ir para casa com antibiótico oral. Em que casos que não dá para realizar a cirurgia por vídeo? A gente recomenda hoje a cirurgia por vídeo pela própria tecnologia que foi desenvolvida. Ela não tem restrição mais para apendicectomia. Quase todas as cirurgias
intestino e de apêndice, elas são feitas por vídeo. Seria um caso muito esdrúxulo, a não ser alguma criança que tenha alguma doença importante, outra doença mais grave, como cardíaca ou pulmonar, muito grave, que impedisse a gente de fazer cirurgia por vídeo, que não é, infelizmente, a maioria dos casos. A gente sabe que tem alguns quadros que a criança já, por exemplo, foi no hospital, teve um quadro de apendicite aguda, foi no hospital, tomou antibiótico porque identificaram outra alteração, como uma amidalite, alguma coisa assim, ou deram esse diagnóstico, e a criança tomou antibiótico e esfriou o processo, só que ela não se curou, ela tem infecção ali, e formou o que a gente chama de um abscesso intraabdominal. Depois, no quarto, quinto dia, a criança começa com febre, não melhora, volta no hospital e tem esse abscesso ali. E aí, nesses casos, quando a gente identifica, e o resto do abdômen está livre, não tem pus, é só localizado, isso a gente vai fazer por exame de imagem, normalmente ultrassom ou tomografia, isso serve para adulto também. A gente tem a opção de usar antibiótico oral, antibiótico endovenoso, assim, umas doses mais importantes, que vai fazer esfriar esse processo para operar a criança depois de algumas semanas sem infecção. Da recuperação fica, o índice de complicação quando não tem perfuração é menor que 2%. Quando tem perfuração é ao redor de 20%. Então a gente consegue diminuir bastante o risco de infecção pós-operatória se a gente conseguir tratar esses casos de abscesso com antibiótico pré-operatório. Claro que quando a criança não tem muito pus na cavidade ou não está estável, não dá para fazer isso. Esse é um caso bem específico mesmo. Bom, doutora, a gente tem a participação aqui do Newton, do bairro Pinheirinho, e ele pergunta se o apêndice faz falta. Ele tem função no corpo? Isso, a gente falou no começo, né, sobre que existem teorias no qual o apêndice ele seria uma reserva de bactérias que fazem bem para o nosso organismo. Reserva de microbiota, que a gente chama. Mas na prática, não faz falta. Não faz falta nenhuma. É diferente de outras estruturas, como o rim, ou como uma parte do fígado, ou qualquer outra alteração. O apêndice ele não tem uma função importante nos seres humanos que vai dar alguma sequela para o paciente. Não faz falta nenhuma. Queria agradecer a participação do Newton, né? Também está participando com a gente. Ela não cita o nome, mas ela pergunta o que? Mucocele de apêndice. Isso. Existem casos, né, que o apêndice ele obstruiu ou pelo próprio tecido linfóide, que a gente chama, ou por alguma pedrinha de cocô, né, e começou a produzir muco e não tinha muita bactéria. E formam como se fosse um cisto de apêndice, mas não está rompido. Esses casos de mucocele de apêndice, eles devem ser ressecados, porque existe uma chance pequena de câncer de apêndice. Existe câncer de apêndice, ele é muito incomum, ele é menor que 1% dos casos no qual é retirado o apêndice. Mas eles existem e os mucoceles, elas podem eventualmente ser confundidas com adenocarcinomas ou até tumores carcinóides de apêndice. Essa mesma telespectadora, ela pergunta se o que é, né, adenocarcinoma mucinoso. É isso, doutor? Pronunciei correto? Exato. O adenocarcinoma mucinoso é um tipo de câncer de intestino, né? É importante sempre quando a gente avalia o adenocarcinoma é quanto que ele invade da parede do intestino, e disso a gente consegue ter uma classificação. Quando o adenocarcinoma ele invade o apêndice, se ele é localizado só na mucosa, ou que na parte de pelezinha interna do apêndice, ele é curável só com apendicectomia. Algumas vezes ele invade essas estruturas, e aí é necessário retirar o apêndice e o intestino grosso do lado direito, que a gente chama de colectomia direita, pensando em câncer. Ele não é o mais comum em criança, mas em adultos pode acontecer, por isso que alterações de aumento de apêndice sempre tem que ressecar. Se não for realizado o tratamento, corre risco de acabar chegando à morte, em alguns casos? A gente sabe que existe mortalidade de apendicite. Felizmente, nosso país, por mais dificuldades que eles têm na saúde, nós temos acesso, principalmente na nossa região, os pacientes têm acesso tanto nos hospitais particulares quanto nos hospitais públicos. Né? Hoje é muito difícil ter mortalidade para apendicite, mas ela existe. Porque é uma infecção. Sim. Se ela evoluir ao ponto de que nosso organismo não consiga combatê-la e os antibióticos cheguem um pouquinho tarde, tem risco do paciente a óbito. Mas se a gente fizer o tratamento correto, isso é muito difícil. Eu, praticamente, na minha experiência, já sou cirurgião pediátrico há mais de 10 anos, eu não vi criança morrer de apendicite.
Bom, doutor, a gente está chegando na reta final do programa. Eu deixo esse espaço aberto para fazer suas considerações finais. Isso. Bom, claro que toda vez que a gente fala de alguma doença, né, parece que o mundo gira em torno dessa doença. E não funciona assim, né? As crianças o que elas têm que fazer para ter uma vida saudável, se alimentar corretamente, fazer atividade física, e procurarem um médico, acompanharem com esse médico na unidade básica de saúde, ou um pediatra, se for possível. E esse pediatra vai acompanhar essas dores abdominais e vai ser o primeiro médico, já vai conhecer sua filha, e reservar os casos de emergência para as emergências, que é aquela dor persistente, que chega no final de semana e tal, mas se não, o ideal é sempre procurar o pediatra, principalmente para esses casos que a dona Hilda contou para nós no começo, né, de paciente que já está com dor há 10, 15 dias, que não é apendicite mesmo, mas que precisa ser investigado e tratado para melhorar a qualidade de vida das crianças. É isso aí. Muito obrigada, doutor, pela sua participação novamente. Queria agradecer também a participação dos telespectadores, né, que estiveram presentes e participaram e deixaram mais interessante o Primavera Saúde. Vamos para o nosso momento de reflexão? O Senhor agrada-se dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmo 147, versículo 11. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.